Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Sabedoria das Mandalas com a Ju. Eu sou a Ju. Eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho, né, do meu trabalho que eu venho sintonizando. É a primeira vez que eu tô sentindo, que eu tô percebendo que realmente eu sintonizo as mandalas. Eu falo que eu sintonizo porque às vezes eu olho para elas e eu não consigo olhar para elas como uma criação minha, mas como uma expressão. Então, todas elas também, né? Eu não escolho as formas, eu não escolho as cores. Simplesmente naquele momento, enquanto eu tô nessa sintonização, a mão simplesmente vai pegando e vai expressando. Cada uma delas também tem um dizer atrás. Umas são palavras, outras são pequenas frases, outras são associações de palavras. Então, pode ser algo aí que a gente vai fazer parte aí do nosso canal, né? Também, óbvio, eu vou usar isso pra mim, eu uso pra mim. E também como um certo direcionamento, ou até mesmo para fazer pequenas meditações. Então, fica apresentações das minhas não, né? Das nossas lindíssimas sintonizações aqui, ok? Então, agora vamos ao que interessa. Vamos à nossa leiturinha de hoje. Me chamou muita atenção esse aqui para leitura novamente, e esse aqui como é o nosso conselhinho. Então, vamos tirar aqui as nossas cartas. Nosso baralhinho das bruxas. Tá? Vamos lembrar que são leituras generalizadas, você pode se afinizar em parte ou em todo. Generalizadas é porque, tecnicamente, não tá uma pessoa em específico, né? Nós estamos num canal, pode ser que mais de uma pessoa veja. Opa, caiu muitas. Mas essa aqui eu deixo. Caiu separado. As cartas estão voando. Aqui. Caiu aqui. Eu vou arrumando e já vou mostrando. O que nós temos aqui? 5 de copas. Pagem de paus. 2 de copas. 10 de paus. O mundo. Marcando maior. 7 de espadas. Rainha de ouros. Ah, bonita. Essa rainha de ouros aqui também é muito linda. Os enamorados. E nossa carta central. Pajem de ouros. Vamos ver qual é a mensagem de hoje. Para aqueles que se sintonizarem aqui com essa mala, deixa eu tirar aqui logo o conselhinho. Antes que a gente... Fiquei tão concentrada aqui na energia que acabei esquecendo. Eu vou tirar, eu tô sentindo aqui 2 cartas, tá? De conselho.
sentiu que o conselho tá querendo vir não, né? Ou então é porque o conselho pode precisar de um pouquinho mais de tempo. A gente vai precisar de um tempo, Lô, você. Vai precisar de um tempo para assimilar esse conselho. E realmente faz sentido, porque como a gente tem aqui como centro um cavaleiro de ouros, né? Mostra que tem uma certa lentidão nos seus atos, tem uma certa lentidão do tempo, tem uma certa lentidão aqui para se começar. Mas certamente essa pessoa aqui, ela tá se propondo a fazer alguma coisa e ela tá estudando bastante, né? Estudando, viabilizando muito uma possibilidade de fazer algo, começar algum projeto. Tentar a sorte em algum projeto, digamos assim, numa nova caminhada. Seja lá o que esteja planejando. Tem a ver com parcerias, tá? E tanto faz a parceria aqui. Eu não falo de relacionamento só especificamente amoroso. Eu tô sentindo também que eu vou acabar criando uma série sobre astrologia, casas astrológicas, com os baralhos, tá? Exatamente para começar a falar sobre essa situação, essas coisas. E os relacionamentos, na verdade, quando a gente tem uma parceria amorosa, a gente divide uma intimidade. A gente divide, na verdade, é um campo onde a gente não esconde quem nós somos. E sempre o outro, ele tem uma missão linda. O outro tem a missão de nos espelhar, para mostrar para nós as nossas dificuldades que às vezes a gente não consegue ver. Então, a gente pode, por isso que existem os vários níveis. Existe esta mais íntima, que é aquele que convive com você, né? E aí, sinceramente, eu costumo dizer que a gente tem que agradecer muito a presença dos nossos parceiros, das pessoas que se propõem a estar com a gente na nossa intimidade. Porque eu digo que ninguém é mais inimigo, né? Eu falo que ninguém é mais meu inimigo do que eu mesma. Porque para me sabotar, eu sou a primeira, não são as outras pessoas, sou eu mesma. Então eu falo que é uma bênção aquela pessoa ter se proposto a me espelhar, né? E isso é uma coisa que eu acho sensacional. E às vezes a gente precisa dar o braço a torcer, porque a gente também se propõe a fazer a mesma coisa pelo outro, né? A gente também se propõe a espelhar no outro. Isso acontece também nas amizades, vai acontecer no trabalho, vai acontecer em todos os locais. A forma com que você se relaciona com a família, o termo relacionamento, ele tem uma energia própria. Só que ela tem as suas escalas, né? É quando você se relaciona com uma amizade, é um nível de relacionamento. Intimamente é um outro nível, uma outra escala, né? Uma outra frequência daquela mesma linha chamada relacionamento, aquela mesma energia. Não, quando você tem a parceria de trabalho igualmente. Então, a gente aprende sobre relacionamento em todos esses setores, tá? Quando você se relaciona com as suas crenças, com aquilo que você faz, com você mesmo, com os seus propósitos, com tudo. Quando você fala relação, a sua relação com o dinheiro, com a prosperidade, com a abundância, com tudo, né? A gente está falando de relacionamentos no modo geral. Então, aqui é relacionamento. Com relação ao que você pode fazer essa adaptação à sua vida, do jeito que você achar que deva, tá? Pode ser que às vezes se case mais na sintonia amorosa, ok. Pode ser que se case mais com relacionamento, com família, ok. Com suas crenças, ok. Tá? Só entenda que a gente está falando de relacionamento. Então, essa pessoa, né, quem está começando um novo projeto, começando uma nova... a querer mesmo, né, adentrar nessas parcerias, nesses relacionamentos. Eu vou falar relacionamentos, você já entende o que eu tô falando. Só que ele tá tentando viabilizar porque ele quer fazer da forma mais perfeita que ele julgar, né? E é importante dizer aqui que uma postura de humildade, né, que o pajem, né, de ouros, ele também vai trazer um pouquinho dessa forma mais pura, né, de se relacionar, dessa forma mais sincera. Então, quanto mais sinceridade naquilo que você estiver fazendo, tá? Mesmo que seja passos curtos, mesmo que seja de coisas curtas, vai ser o que vai te levar a fazer com perfeição aquilo que você quer. E não aquilo que você coloca na mente. Porque aqui, ouros, a gente não está falando de mente. A gente está falando da forma de fazer.
Então, quanto mais sinceridade você colocar no seu coração, na hora de se colocar, né, na hora de se posicionar, na hora de colocar suas ideias, na hora de se dispor nas relações, vai ser valiosíssimo para você, ok? E é importante aqui você manter, né, manter essa sintonia, que é uma grande probabilidade de você já vir aí com histórico, né, de perdas emocionais, ou desgastes emocionais, de muitas coisas que se quebraram, muitas coisas que se foram, e esse passado você ainda carrega um pouquinho dessa energia com você, tá? Então, isso conflita um pouquinho, porque muitas vezes esses traumas, né, e essas memórias, elas roubam um pouquinho a nossa pureza, né? Vou até sobrepor aqui, ó. A nossa pureza ou a nossa sinceridade de fazer as coisas, porque a gente já vem meio que marcado, né? Meio que prestando atenção, olhando para o passado, né, pelaquilo que não foi, tá? Mas aqui, ó, em detrimento àquilo que já se foi, existe aquilo que ainda é. E novamente são dois, né? A gente tá falando de parceria aqui novamente, ó. Existe uma nova proposta de parceria, existem novas propostas de se fazer parceria para você. Basta você conseguir acessar essa sinceridade novamente no seu coração, tá? Esse pajem de paus aqui, ele também me mostra muito essa intenção de que quando você conseguir ultrapassar, né, esse ciclo, vou falar aqui pela carta do mundo, porque tá aqui no meio do caminho, nessa parte inicial aqui desse topo, e que é interessante porque mostra. Aqui eu interpreto ela como uma sensação de liberdade. Quando você consegue se libertar daquilo que foi. Você vê que você tem uma bruxinha olhando para trás e outra olhando para frente, né? Olha a diferença de uma para outra. Quando você simplesmente vira e começa a olhar as novas possibilidades que te chegam. Ou as novas inspirações que te chegam, né? A gente falando aqui nesse período de quarentena, tem muita coisa nova vindo. Coisas que a gente não sabe. Mas a gente às vezes precisa lançar mão, né? De coisas que podem enrijecer a nossa cabeça, né? Ou que pode dar até a gente uma certa denominação, né? Sou assim, sou assado, é sempre assim, sempre assado. Larga a mão desses conceitos, tá? Deixa aí, deixa fluir esse ciclo e se sinta completo. Se sinta completo com aquilo que você já é, mesmo com aquilo que você ainda não tem, tá? Embarque nessa nova jornada de mudança, de descoberta, de descobrir novos prazeres, novas satisfações, descobrir novos estudos, novas oportunidades. Você vê que a varinha dele está aqui ativada, né? Existe a propensão de se fazer algo, de se seguir algo. Tem um caminho aqui pela frente, engraçado, que esse... Vem aqui. Esse gato me parece um tigre, né? Esse gatinho aqui me parece um tigre. O tigre é um felino muito legal. Depois você vê lá no xamanismo qual a medicina do tigre, né? Ou de um felino parecido. Tem um lagarto aqui também, né? Protetor de sonhos. Observa lá no xamanismo o tigre, que eu não lembro de todos. Que ele vai guiar as suas ações. A medicina dele vai guiar as suas ações. Pega essa sabedoria para você na hora de você querer dar um passo. Evoque isso para você. Que você vai conseguir encontrar. Agora aqui eu não vou interpretar só como um parceiro físico não, tá? Mas pode ser até um direcionamento. Alguma coisa que vai casar perfeitamente com você. Pode ser um caminho, pode ser uma ideia, pode ser qualquer coisa aqui. A gente tá falando de relacionamento de modo geral, não necessariamente é alguém físico, mas pode ser alguma coisa, ou alguém que vai te levar para um patamar diferente para onde você precisa estar, ok? Então, olha, que tem coisa boa vindo, né? Você vê que tem muitos oferecimentos aqui, ok? Tá todo mundo com as suas vassouras, os seus chapéus, tá todo mundo descontraído. Então, quanto mais descontraído você tiver no seu processo, nessa caminhada, nessa busca, né? Mais compartilhamentos você vai encontrar. Aqui eu tô vendo muito como compartilhamento. Embora geralmente as pessoas falem que seja união, né? Parceria. Mas aqui eu vejo um bem-estar em termos de compartilhamento. Uma felicidade em compartilhar e celebrar. Tem um solzão aqui atrás, né? Sensacional essa carta. Esse sol aqui, ele tá me remetendo exatamente a essa força de união, de brilho, de vida, tá? Nossa, muito bonito. Que coisa. Cuidado aqui, pra de repente
Ou, de repente, aqui a gente está falando de um ciclo que já está se finalizando, né? O 10, ele também fala de ciclos que se encerram. Então, pode ser que aquele trabalho árduo, né? Ou a sensação de que você sempre está carregando peso, é muito provável que ele agora acabe. Que a gente tem um começo, eu acho que é o seu passado que está ficando para trás. O carregar muito fardo, né? O carregar muito peso com relação a esse assunto também está finalizando. Engraçado, né? Que é o mesmo gatinho aqui dos paus, né? Daquele amarelinho. Eu vejo o mesmo gato. É como se o gato estivesse te dizendo aqui, olha, tá acabando e eu vou te guiar para um novo caminho. Não esqueça lá, olha lá a medicina do tigre. Ou de um felino, né? Mas que tem essa correlação com o amarelo. O amarelo também é a cor do plexo solar, né? Cor do sol. Então, isso tem muito a ver com realização e tem muito a ver com você... manifestação não é só aquilo que se concretiza, mas também aquilo que você faz. Você tá você tá sendo guiado para fazer alguma coisa que o seu espírito está pedindo, tá? De você fazer essa manifestação. Já falei da carta do mundo, agora vamos ao que importa. As bases dessa estrutura que você está montando para você. Pode ser que você tenha alguém que esteja te encorajando, alguém que consegue te manter. Eu também estou associando essa carta aqui muito com a Imperatriz, que você tem aqui, né, essa prosperidade. Você tem vários gatinhos, né, uma mãe com seus filhotes. E o tom, né, amarelo e verde, ele me traz bem, me remete bem a essa prosperidade, a esse crescimento. Então, você pode estar tendo aí por trás de você o apoio de alguém, o apoio de alguma energia que traz um pouquinho esse aconchego de mãe, né? Então, se for realmente a sua mãe, a sua energia de mãe, se concentre com essa energia mais feminina, que tem a ver com você receber, para você aprender a doar. Esteja em conexão com isso para que você consiga vagarosamente ir caminhando, né? Ou vagarosamente construindo aquilo que você quer. Que aqui tem uma pegada muito boa de você trazer toda essa sensação para o mundo físico, tá? Toda essa parte você consegue realizar, mas tem que ter paciência e tem que ter calma também e espera, né? Agora, essas duas, que foi engraçado que no início eu tive a impressão que eu ia virar essas cartas aqui. E pra mim, eu acho que isso aqui tem a ver com o inconsciente. Nessa leitura aqui, eu acho que essa representação é para mostrar coisas que podem te bloquear através do seu inconsciente. Ainda mais porque elas estão na ponta, né? Aqui a gente tem uma estrutura que sobe, uma base e que vai subindo, que é boa. A gente termina aqui um topo mundo, né? Então, presta atenção, porque até se você pegar metade para cá, essa metade aqui, ela tá um pouquinho mais densa, né? Tem tristeza, tem fardo, e aqui você tem também um pacto. Veja se você também não fez um pacto, né? Mentalmente ou com você mesmo, de que alguma coisa só ia se realizar se você conseguisse isso, ou você conseguisse realizar. Cuidado, que isso pode ser uma armadilha. Você roubando suas próprias oportunidades. Aqui a gente está falando de ações furtivas, né? Você agir com diplomacia, mas também essa carta ela mostra pessoas que olham coisas dos outros e que querem para si, mesmo que ela já tenha. Então, preste atenção naquilo que o seu inconsciente está guardando com relação a esse pacto, tá? De que você só pode ter isso ou aquilo outro se for através dessa aliança, seja lá com que for, tá? Presta atenção nisso, né? Você tem aqui um ritual, fumaça, uma mão dada aqui. E lógico, gente, ninguém é forçado a fazer pacto nenhum. A gente só faz pacto com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente decide, com aquilo que a gente escolhe. Por isso que essa carta, pra mim, ela tem um peso muito grande com relação a escolhas, tá? Agora presta atenção no que você está fazendo, o que você está colocando em você. Ou se você carrega isso no seu inconsciente de alguma forma, tá? Então só tome cuidado com isso, com esses aspectos que estão aí rondando a sua mente. E observe essa estrutura novamente. Vamos ver aqui os nossos conselhinhos. Ó. Casa.
Duas cartas de copas muito interessantes. E o cavaleiro. O cavaleiro também é um mensageiro, né? Ele vem trazendo bons presságios. Também é uma carta número 1, né? Vem dizendo que você tem realizações a fazer e que você tem um caminho pela frente. Então, deixe de lado as antigas concepções, ok? Sobre esse caminho novo, sobre essa nova forma de fazer. E você tá vendo aqui o 9 de copas? Ele também fala de uma sensação plena de felicidade pelo que se tem. Então, procure nutrir isso em você para que você consiga seguir o seu caminho, tá? Eu vou associar o baralho cigano com essa leitura. Então, como aqui a gente está falando de seguir o caminho, começar um novo caminho, ter essa propensão, achar essa felicidade, achar essa completude em si, essa liberdade, você precisa dessa sensação de agradecer pelo aquilo que você já tem, se sentir bem, deixar o passado para trás, deixar os fardos, a tristeza e pegar aquilo que você tem e seguir adiante, fazer um novo caminho, né? E aqui, ó, essa carta também é uma carta lenta, mas de prosperidade, tá? De que você pode construir algo sólido, algum bom projeto, algum bom relacionamento, algum bom qualquer coisa. Aqui a casa a gente está falando. Desde que você mantenha essa casa arrumada, desde que a sua casa, o seu interno também esteja arrumado e coeso, né? Aqui a gente tem um rei também de copas. Então, a gente está falando de uma satisfação emocional aqui, tá? O rei de copas aqui, ele vai falar sobre... O rei de copas, ele costuma ser muito generoso em saber lidar com as pessoas, né? Mesmo que ele tenha as suas mágoas, mesmo que ele tenha o seu passado, é muito o que está falando daqui. Ele vai pegar essa força de uma forma positiva e vai se reconstruir novamente, tá? Vai seguir o seu caminho e vai se reconstruir. Ele vai se solidificar na sua própria missão. Ok? O número 4, o imperador. A gente ainda tem presença aqui, ó, da imperatriz e do imperador. Casal perfeito. É quando você vai conseguir fazer as estratégias que você quiser na sua vida. Mas para isso é necessário esse caminho. Ok? Espero que tenha realmente ajudado. Vou deixar aqui do ladinho do página, né? Fica aí a nossa mensagem. Eu agradeço muito essa oportunidade e a gente se vê. Até mais.